Quando assistimos um filme que conta a história de um grupo, na maioria das vezes os protagonistas são os líderes desses grupos. Mas você já parou para se perguntar por que os membros de um determinado grupo seguem aquele líder? Enfrentam criminosos, alienígenas, exércitos, muitas vezes arriscando suas próprias vidas. Eu particularmente me questiono o tempo todo sobre isso. Então eu resolvi conversar com vocês sobre quem são os maiores e os melhores líderes dos cinemas, levando em consideração alguns pontos que eu citarei aqui e por que eu considero eles como excelentes exemplos de liderança. E proponho para vocês que reassistam os filmes desses personagens que eu vou citar aqui para vocês e reavaliem a atitude do personagem, levando em consideração e reanalisando esses pontos que eu vou comentar aqui com vocês. O meu nome é Guilherme e vamos começar aqui mais um vídeo do Diário do Cinema. Pessoal, a gente precisa primeiro deixar alguns pontos claros antes de começar esse vídeo. Primeira coisa, esse vídeo aqui, ele é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tô querendo fazer aqui pra vocês sobre líderes do cinema. Então, nesse vídeo aqui, eu vou comentar sobre um personagem específico, que no caso é o personagem César, do Planeta dos Macacos, interpretado pelo Andy Serkis na última trilogia que lançou recentemente. E nos vídeos futuros da série, eu vou comentar sobre outros personagens. Ou seja, vai ser um personagem para cada vídeo. E se vocês gostarem, escrevem nos comentários, deixa um like para eu saber que vocês gostaram e que vocês realmente querem uma continuação. E o segundo ponto aqui que eu vou tratar com vocês, para vocês entenderem melhor, é que todas essas séries de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, comentando sobre os melhores exemplos de lideranças dos cinemas, vocês precisam entender que todos os personagens que eu vou citar aqui são personagens fictícios, ou seja, são personagens que não existem na vida real. Pois eu optei por colocar personagens fictícios que não existem na vida real, porque os personagens fictícios eles envolvem uma série de fatores como desenvolvimento do personagem com o ator, com o roteirista, com a direção. É claro que também os personagens, quando um ator ele vai interpretar uma pessoa representando alguém que já existiu ou que existe, é claro que tem toda essa construção. Só que aí, se a gente fosse analisar os aspectos de liderança de uma pessoa que existe ou já existiu, é mais fácil analisar a pessoa na vida real e a atitude que ela tem na vida real. E eu também achei mais interessante colocar personagens dos nossos blockbusters, das nossas animações, que nós tantos gostamos, assim, para avaliar melhor, assim, os pontos, porque eu considero eles como excelentes exemplos de lideranças. E o último ponto aqui é que essa daqui, ela é a minha opinião sobre quais são os melhores personagens que representam grandes exemplos de liderança, levando em consideração alguns pontos, alguns fatores que eu vou comentar aqui com vocês. Ou seja, vocês podem concordar ou não com os argumentos que eu vou falar aqui pra vocês. Mas é claro que é sempre bom vocês colocarem aí nos comentários pra vocês quem são os personagens que representam assim grandes exemplos de liderança. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso vídeo. Como eu falei pra vocês, o personagem que eu vou comentar, que eu vou analisar aqui com vocês, é o personagem César, interpretado pelo Andy Serkis, na última trilogia que foi lançada recentemente do Planeta dos Macacos. Quando eu assisti pela primeira vez Planeta dos Macacos, A Origem, que é o primeiro filme da trilogia, lançado em 2011, foi ali que eu comecei a observar o que faz uma pessoa ser um bom líder. No caso, o que o César tinha ali que fazia ele ser um bom líder. Primeiro, a gente já tem que analisar ali que o nome dele, César, já é uma referência a Júlio César, um antigo líder militar que viveu ali na Roma Antiga. O César, ele era um chimpanzé que nunca tinha convivido com outros de suas espécies. Ele vivia ali numa casa com outros seres humanos, onde ele era bem tratado, onde tinha comidas, frutas dele, sempre quando ele queria. E em um determinado momento do filme, ele tem que ir para um local onde ele vai ter que conviver com outros de suas espécies. No começo ele demonstra ali aparenta ficar um pouco assustado, ele se sente até um pouco intimidado por um outro chimpanzé ali que se denominava ser o macho alfa, mas ele começa a se destacar devido à sua inteligência. O César, ele começa a criar uma interação e uma relação com os outros chimpanzés ali do local onde estava preso junto com ele. Mas como que ele conseguiu criar aquela interação com os outros chimpanzés ali daquele local? Porque ele usava a autoridade ao invés do poder.
De acordo com o escritor James C. Halter, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome dele, escritor do livro Como se tornar um líder servidor, ele escreve o seguinte nesse livro para diferenciar o termo de autoridade de poder. De acordo com esse autor, poder é a capacidade de obrigar, por causa da sua posição de força ou poder, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo se as pessoas preferirem não fazer algo. Já a autoridade, segundo esse mesmo autor, que é o que o César utiliza, é a habilidade de levar os outros a fazerem de bom grado. Dessa forma, o César ele consegue conquistar o respeito dos outros primatas e dos outros chimpanzés que vivem ali com ele. Observe que no primeiro momento ele consegue identificar a personalidade de cada macaco e entende que cada um ali não são iguais e que cada um tem a sua forma de ser e de agir, e ele precisa ir se adequando para se conectar com as diferentes personalidades dos primatas que se encontram ali naquele local. Depois que ele percebe que cada um tem a sua própria personalidade, ele sabe como lidar com cada personalidade. Quando um chimpanzé é um pouco mais agressivo, ele lidar com ele de uma determinada forma. Quando o outro chimpanzé ali já é mais do diálogo, ele já se comporta com ele de determinada forma. Observe também que um determinado ponto do filme, ele tem a oportunidade de sair, de ir embora daquele local onde ele está preso e voltar ali para casa onde ele vivia. Mas ele opta por ficar ali, junto com seus iguais, permanecendo naquele local onde ele está preso. Com aquela atitude, ele enfatiza ainda mais para os outros primatas que estão ali com ele, que ele realmente está disposto a lutar por eles e com eles. Com isso, é claro que não é uma escolha fácil para o César, e o filme mostra isso pra gente. Mas com aquela atitude, só faz com que os macacos admirem ainda mais ele e aquela personalidade dele. O outro ponto interessante também, já abordando um pouco mais agora do segundo filme, que ali no segundo filme, que é o Planeta dos Macacos, O Confronto, a gente encontra o César ali, um personagem mais velho, onde se passa num futuro onde mais da metade dos seres humanos já morreram devido a uma gripe que estava acontecendo ali, e o César, ele organiza uma cidade não, né? Como se fosse uma aldeia numa floresta mais distante ali, e devido o grande aumento de macacos ali junto com eles, uma forma ali que ele optou para manter a ordem é a questão de delegar responsabilidade e ter confiança a cada macaco novo integrante ali daquele grupo. Porque você delegar responsabilidades é uma forma de transmitir confiança. É claro, respeitando a capacidade e a habilidade de cada um. E com isso, o César ele consegue manter a ordem ali entre todos aqueles chimpanzés, todos aqueles gorilas, primatas que estão ali com eles, que fizeram aquela aldeia ali crescer. Outro ponto que ele sabe abordar muito bem, que ele faz nesse filme, que de acordo com o autor que a gente citou anteriormente, o primeiro dever assim de um líder também é você formar e criar outros líderes. E é exatamente isso que o César faz, construindo esse perfil de liderança com o filho dele. Porque um líder não basta ser apenas eficiente no que ele faz, na função que ele tem. Para você ser um bom líder, você precisa inspirar e influenciar as pessoas a terem boas atitudes ou fazerem bem os seus trabalhos. É claro que ali o filho do César, ainda jovem, ele demora para entender um pouco isso, mas com o tempo, principalmente ali no final do filme, ele consegue entender isso. Outra atitude que o César mostra também bastante, principalmente no segundo filme, é a questão da humildade. Porque a humildade é uma coisa que todos os líderes eles precisam ter. A humildade aqui, novamente, vamos na nossa colinha, é a demonstração da ausência de orgulho, de arrogância, a ausência de pretensão. É um comportamento autêntico. E o César, ele demonstra muito bem isso quando ali ele tenta ajudar os humanos, respeitando ali até mesmo quem não é da sua própria espécie. Porque ali com os humanos, quando ele respeita eles, ajudam eles a consertar aquela hidrelétrica do segundo filme que eles estavam querendo consertar, com isso, os humanos, eles têm outro olhar a partir daqueles macacos que viviam ali naquela floresta. Porque antes os humanos só viam aqueles chimpanzés, aqueles macacos,
como animais ferozes e irracionais que queriam matar ele. Mas ele o César respeitando eles e ajudando eles, tendo humildade, os seres humanos eles conseguem confiar nele e mudar totalmente a visão que ele tem. Ele demonstra isso um pouco no segundo filme também, quando ele começa a ajudar aquela... no segundo filme não. No terceiro filme, quando ele começa a ajudar aquela garotinha e ele vai atrás lá dos seus outros chimpanzés lá, da sua família, que foi capturada pelo vilão do terceiro filme. O César, ele é um líder que tem os seus ideais muito forte e muito presente nos 3 filmes ali da trilogia. Tanto para quem assiste o filme, quanto para os outros personagens ali da trilogia, isso fica muito claro. Toda essa questão dele de macaco não mata macaco, ou essa questão de juntos ali, todos eles são mais fortes. Isso é muito bem explorado em todos os filmes da trilogia. Outro ponto que eu acho muito interessante também, que o filme constrói muito bem, é a questão da imponência que o César tem. Sempre quando ele vai debater com um vilão dele, ou sempre quando ele vai debater de frente com alguém que contraria ele sempre fica mantendo contato visual com a pessoa, ele nunca baixa a cabeça. É raríssimas vezes que você vê ali em determinado momento do filme, que o César ele tá cabisbaixo, ele tá olhando para baixo. Ele sempre tá ali com o peito estufado. Tem uma cena espetacular do segundo filme, quando ele chega ali naquela aldeia onde ele construiu, onde ele tá vivendo com os outros macacos, que quando ele chega naquela aldeia, ele mantém um olho fixo num lugar para onde que ele vai, e ele mantém o olho fixo e vai andando, passando ali entre todos os chimpanzés, sem olhar para baixo ou sem olhar para o lado em nenhum momento. É tanto que logo depois dessa cena, tem uma cena ali onde um macaco vai vai querer contrariar ele ali, vai querer bater de frente com ele. O macaco ele começa a elevar o tom ali contra o César. Só do César ele levantar assim, ele demonstrar a postura dele, o outro macaco já baixa a cabeça, já pede desculpa. Então toda essa questão da imponência, da confiança que o César passa, isso é muito importante também. Porque a confiança é o que faz as pessoas te motivarem também a seguir o líder. Por exemplo, se você vai pedir uma informação para alguém na rua onde fica determinado local, aí a pessoa fala assim, eu acho que fica ali. Você não vai seguir esse caminho que a pessoa te indicou. Você vai perguntar o caminho novamente para a primeira pessoa que aparecer na sua frente. Mas se uma pessoa indica o caminho para você falando assim, o caminho é ali, pode ir. Você sente confiança, você se sente seguro. E é exatamente isso que o César passa. É tanto que no final do segundo filme, quando o outro macaco lá toma o poder do César ali, e o César volta, o outro macaco ele não sabe ter essa interação, não sabe ter esse relacionamento, e não passa a confiança que o César tinha. E quando o César ele volta ali para retomar ali o poder dele, os outros macacos caga para aquele macaco que tomou o poder na hora. Eles vão seguir o César porque o César passa essa certa imponência e passa aquela certa confiança. Outro ponto interessante também é que o César ele sempre está disposto a lutar por seus iguais. Pois ele nunca, em momento nenhum ali dos 3 filmes, ele fala assim, vai lá lutar que eu vou ficar aqui esperando vocês resolver o problema. Não, em todas as cenas de batalha, de conflito, ele sempre tá na frente, ele sempre tá junto dos seus companheiros. Ele sempre fala, não, eu vou na frente e vocês vêm atrás de mim porque juntos somos mais fortes. Com isso, as pessoas conseguem ter uma admiração maior por ele. É interessante como isso é construído muito nos segundos filmes. E com isso, ele consegue fazer com que os outros personagens se importem com ele e queiram seguir ele. É tanto que ali no terceiro filme, quando ele tá sendo ali, digamos assim, escravizado pelo vilão do terceiro filme, quando o César ele começa, demonstrar assim, confiança e que quer se rebelar contra aquele vilão, os outros macacos vão tudo junto com ele. Bom, pessoal, essa daqui, pra não me estender mais, né? Esse daqui é a minha opinião sobre por que o César é um dos melhores líderes do cinema, se talvez não o melhor e o maior. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo, que esse vídeo ficou bem interessante. Deixa aí nos comentários também pra vocês quem é um personagem assim que é um grande exemplo de liderança. Escreve aí nos comentários que eu vou adorar ler. Siga a gente nas nossas redes sociais, que no caso é o Facebook e o Instagram. O link para nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem com mais um vídeo do Diário do Cinema.